ou foi retomada precisamente depois do Sr. Trump ter cortado a ajuda militar e acesso à inteligência ou às informações ucranianas, portanto, sem acesso às comunicações essenciais. O que é que sabemos nesta fase? As tropas ucranianas estão efetivamente cercadas? Há alguma saída? Não estão. Não? Não estão. O que vou dizer é a cabeça de ponto, ou seja... São 10 mil homens, calculou-se, será isso? Sim, e tem uma abrangência de 11 km. O que os russos tentaram fazer... Eu vou pegar nestas imagens e já lá vou ao eventual cerco. Isto que nós estamos a ver aqui é um gasoduto. O tal gasoduto que trazia gás para a Europa. O que passa em Sudzha, que é o tal ramal. Portanto, é um gasoduto enorme. Era por aqui que vinha o gás para a Europa, alguns países europeus, não para nós. E o que os russos tentaram fazer foi percorrer este gasoduto, que é gigantesco, como nós vemos, isto tem 15 km, e através dessa saída cercar os ucranianos em Sudzha. Sudzha é aquela cidade mais importante onde os ucranianos fizeram a sua base militar. A questão, e são forças especiais russas, estes vídeos foram encontrados nos telemóveis destes elementos. A questão é que os ucranianos souberam desta iniciativa, esperaram que eles saíssem e basicamente foram praticamente 80% foram mortos. São as forças especiais russas, 80% foram mortos com rockets, com artilharia, com drones. Os ucranianos ficaram à espera que eles saíssem e foram atacados e foram abatidos. É uma baixa enorme à Federação Russa. Não é que seja em número, eles têm infelizmente, têm muita carne para canhão, mas estes são militares especiais, são militares, ou eram, bem treinados. Eles quiseram repetir o que aconteceu em Avdiivka. Em Avdiivka também aproveitaram uma estrutura de engenharia para cercar, ou seja, foram por baixo da terra e apareceram nas costas dos militares ucranianos, em Avdiivka. E foi uma ação espetacular e que culminou com sucesso para os russos. Quiseram fazer a mesma operação aqui em Kursk, mas de facto não correu bem. Dizer que sim, há aqui duas localidades em Kursk que os russos se apoderaram. Kurchina e Martinovka, que fica em Mala-Lokna. Ou seja, os russos tomaram posições importantes, estão a avançar em Kursk e os ucranianos estão com dificuldade. Estão com dificuldade porque Trump os colocou nesta dificuldade. Isto é preciso dizer à boca cheia, com todas as letras. Foram traídos. Porque provavelmente isto foi negociado em Riad, a explicar, nós vamos para negociações, mas vocês têm que tirar os ucranianos do nosso território de Kursk. Porque os russos sozinhos não, com milhares de norte-coreanos, são os norte-coreanos que estão a fazer esta pressão toda, falamos de 12 mil, os Estados Unidos da América estão a tirar o único trunfo que a Ucrânia tinha, era ter território dentro da Federação Russa para trocar com os seus territórios. E o que o Sr. Trump está a fazer é para que os ucranianos cheguem à mesa das negociações sem trunfo nenhum, estarem completamente dependentes e sujeitos a assinar um péssimo acordo. É um péssimo acordo para todos nós. E são esses tópicos que tu seguras, acreditas e tens a convicção que foram efetivamente negociados antes nos Estados Unidos? Não vou ser inocente, não tenho dúvida nenhuma. Agora, antes das negociações, atenção o que ele diz. O Sr. Trump corta a ajuda militar e, pior, corta o acesso às informações. Também veio argumentar que a Ucrânia pode não sobreviver à guerra contra a Rússia, mesmo com o apoio norte-americano. Atenção. Podia responder assim. A Ucrânia Atenção. em mais de 3 anos, sobreviveu ao segundo maior exército do mundo sem estar preparado para guerra alguma. A Ucrânia não estava preparada para guerra nenhuma. Ponto 1. Não fosse as titubeâncias também da outra administração, de Biden, e daquele Congresso, como sabemos, que não aprovou a ajuda militar à Ucrânia durante 6 meses, os russos avançaram no Donbass, essa Avdiivka, por exemplo, Bakhmut, por exemplo. Os russos não avançariam, nunca. Se tivesse ajuda. Nota-se que, de facto, cambada de cobardes. Os Estados Unidos têm efeitos práticos e imediatos completamente nos avanços. Esta administração está a provocar uma catástrofe à Ucrânia e para todos nós. E um desrespeito total
por quem está a dar a vida e quem está a morrer há 3 anos pela liberdade e democracia. A Ucrânia tinha à frente e tem à frente o Donbass completamente estabilizado. Eu disse aqui há dias, inclusive pela primeira vez em 3 anos, mesmo sem mais ajudas militares norte-americanas, pela primeira vez em 3 anos, reconquistaram território em Toretsk e em Pokrovsk. Imagine-se, mesmo com uma Federação Russa apoiada pela Coreia do Norte, pelo Irão, mesmo assim, com 3 potências nucleares, que o Irão já deve ter também mísseis nucleares e armamento nuclear, mesmo assim, a Federação Russa sem capacidade para tomar, não conquistou uma única grande cidade em 3 anos, uma única. Donetsk e Lugansk já lá estavam. Uma única grande. Conseguiram perder Kherson, não chegaram a Zaporizhzhia. Não tem uma única grande cidade, não tem nem daqueles oblasts que eles dizem que agora fazem parte da Constituição Russa. 0, Janete. 0. E só estão agora com dificuldade. E não estão lá tropas estrangeiras. Os russos tiveram que chamar norte-coreanos aos milhares para ajudar em Kursk, dentro do seu território. Que vergonha! Que vergonha para a Vergonha mesmo. Porque entraram lá ucranianos pelo seu território pela primeira vez em 80 anos, e desde 6 de agosto, e os russos não os conseguem tirar de lá, aqueles rapazes ucranianos que são lá. Estão todos, de facto, surpresa e desde logo a Rússia, mas olha, obviamente. 12 mil norte-coreanos, e já foram buscar mais 3 mil, não é? Diz? Já vamos em 15 É uma incursão de sucesso até aqui, efetivamente. Até chegar o Sr. Donald Trump e trair toda a gente.